Bem-vindo a todos e a todas ao programa Política no Crua. O que é o programa a Política no Crua? É um manifesto de resistência, onde a gente tira o terno, as máscaras e entrega o fato como ele é, sem filtro, sem rodeios e em defesa da nossa soberania. Essa é a característica do nosso programa. E com isso a gente começa mais um programa, A Política no Crua. Devo começar apresentando para vocês um editorial que a gente criou para esse último programa do fim do ano. Hoje é o último programa do ano 2025. O próximo nós já estaremos em 2026. Então, é muito importante que a gente faça um editorial contando a nossa história, contando por onde a gente passou e para onde a gente vai. Então, nosso editorial chama-se Justiça, Reparação e a Engenharia como Projeto de Nação. Boa tarde, cidadãos e cidadãos que não se curvam ao esquecimento e que lutam por um Brasil soberano. É importante. Chegamos ao fechamento de um ciclo intenso na política ao longo de 2025. Não apenas relatamos fatos, nós nos postamos na linha de frente da defesa da soberania brasileira. O tom desse programa foi um só. Não há democracia sem soberania e não há soberania sem o povo na rua. Esse foi o nosso tema. Não há democracia sem soberania e não há soberania sem o povo nas ruas. Nesse programa, mantivemos acesa a chama da denúncia contra os anos de chumbo da ditadura de 64 a 1985. Aqueles anos deixaram marcas profundas, tempos em que patriotas foram eliminados, torturados e perseguidos ao extremo. É inaceitável que o Brasil ainda conviva com arquivos das Forças Armadas trancados a sete chaves. Está mais que na hora de abrir esses arquivos e condenar os responsáveis por esses crimes continuados. E nós vamos gritar cada vez mais forte. Justiça, memória, verdade e reparação. Mas a luta pela memória é, acima de tudo, uma luta pelo futuro. Assim como tentaram apagar nossa história no passado, tentamos hoje apagar nossa capacidade de construir o amanhã. Tentam hoje. Vou reler esse texto. Mas a luta pela memória é, acima de tudo, uma luta pelo futuro. Assim como tentaram apagar nossa história no passado, tentam hoje apagar nossa capacidade de construir o amanhã. A engenharia nacional, que deveria ser o motor do desenvolvimento, está sob ataque de projetos como o PL 1024-2020. Uma herança do processo de desnacionalização de Paulo Guedes, que busca escancarar o nosso mercado ao estrangeiro e transformar a nossa inteligência técnica em refém de oligarquias. O julgamento e a prisão de golpistas, como Bolsonaro e Heleno, são passos fundamentais, mas a democracia continua sob cerco. O povo precisa estar nas ruas. Volto a repetir, o povo precisa estar nas ruas. Somente a mobilização popular pode dar sustentação ao presidente Lula para enfrentar a sanha da extrema-direita cantonada no Congresso Nacional. Denunciamos o conluio entre este parlamento rentista e a grande mídia, que tenta destruir defensores da democracia enquanto joga diuturnamente em defesa de políticas neoliberais que massacram o povo pobre. Nossa voz também não se calou diante da barbárie internacional. Denunciamos o genocídio expansionista de Israel e a ditadura imperialista de Donald Trump, que usa o poderio bélico e práticas tarifárias para sufocar nações independentes como a nossa vizinha Venezuela. Nesse cenário de luta por direito, destacamos com urgência a luta pelo respeito às mulheres, contra os ataques feminicidas cada vez mais frequentes. O respeito às mulheres é fundamental e inegociável para qualquer sociedade que se pretenda civilizada. Uma nação que não protege suas filhas e permite que o ódio de gênero se normalize é uma nação ferida
em sua própria soberania. Como bem defende, como bem define o engenheiro Alexandre Santos, a engenharia, que eu tenho tratado muito nesses programas por causa da minha ligação com o movimento da engenharia, mas não significa que eu não respeite as outras profissões e as suas contribuições para o desenvolvimento desse país. Isso é fundamental que se entenda. E nesse programa nós sempre demos apoio a todos os que lutaram pela democracia. Então, segundo Alexandre Santos, a engenharia é arte, ciência e filosofia. Esse deve ser o escudo contra a política de juros criminosa e o guia para que o pré-sal e a Petrobras sejam 100% do povo brasileiro. Queremos uma engenharia que recupere o protagonismo no saneamento básico e na inovação, erradicando a fome e a desigualdade. Não nos enganemos. A engenharia que defendemos é a mesma que garantirá o futuro de nossas filhas e filhos. Contra a PEC da bandidagem, o orçamento secreto e a entrega de nossas estatais. A nossa resposta será o desenvolvimento de energias alternativas, de tecnologias centradas no desenvolvimento humano e de uma infraestrutura que suporte a autonomia nacional e o bem-estar do povo brasileiro. Ocupar as ruas não é apenas um direito, é a nossa única trincheira para que o Brasil não volte a ser uma colônia. Arquivos abertos, então, para terminar, arquivos abertos e punição aos torturadores de soberania ao povo brasileiro. Pela vida e respeito às mulheres e pela valorização da engenharia nacional. Porque a política aqui é nua e crua, mas a engenharia é o nosso projeto de nação. Assinado Amaury Monteiro Júnior, eu que fiz a maioria, fiz todos os programas deste ano da política nua e crua, no canal Arte Agora. Em dezembro de 2025, eu desejo a todos vocês um ótimo ano 2026 e que no próximo ano a gente esteja na luta. Aliás, eu continuo na luta. Não é por causa de um feriado que as coisas estão paradas. Nós temos que estar nos organizando, trabalhando, preparando para enfrentar o que virá em 2026, que será muito forte. Com isso, eu preciso deixar muito claro qual é a visão do programa A Política Nua e Crua, com esse editorial. Mas também é uma época, essa época é uma época que a gente faz muitas reflexões. E eu comecei a fazer o programa, se não me engano, em fevereiro desse ano. E demorei um pouco para aprender como fazer, como gravar, como ter um reporte final, para que eu pudesse fazer análise do programa. Por que isso? Porque todo programa, toda pessoa que está preocupada em fazer um programa que atinja pessoas, que leve ideias, que traga definições, que chame as pessoas para se defenderem, para defender o nosso país, a nossa soberania, nós precisamos levar em conta e estar sempre analisando aquilo que a gente fala. Aquele conceito de que eu faço o programa depois de todo mundo que se souber, não é verdadeiro, no meu caso. Eu faço o programa, reflito muito sobre ele e gosto de escutar as críticas que muitas vezes eu recebo no privado. E muitas vezes eu não recebo. Afinal de contas, não é fácil fazer um programa semanal. Não é fácil. A solidão é muito grande. Então, é muito importante que todos vocês me acessem e me mandem informações para que eu possa, como já fiz em alguns programas, responder no próprio programa seguinte aquilo que me foi perguntado. Infelizmente, até por uma estratégia que nós adotamos, os nossos programas são pré-gravados. Então, aquilo que eu recebo durante o programa, que eu vejo durante o programa, eu posso responder no próximo programa, não no próprio programa. Mas é importante isso aí. Aí, eu fiz pedi para um conhecido fazer uma análise de todos os programas. No programa passado, eu fiz uma análise pela IA. Agora eu fiz uma análise com um conhecido meu, ligado na política, e que ele me fizesse uma análise do programa durante o ano. Nós fizemos 47 programas, no 48, não me lembro.
Mas nós temos guardado as informações todas de 28. Eu não queria também fazer com que ele ouvisse todos os 48. Eu tenho respeito pelas pessoas. Então, como eu tenho um resumo que eu guardo, eu passei para ele os resumos. E ele diz, então, assim, que considerando a recorrência dos tópicos em cada edição analisada, a pauta do programa no ano de 2025 distribuiu-se na seguinte forma: soberania nacional e geopolítica, 28%. Esse foi o tema mais onipresente. Inclui a resistência às tarifas do Donald Trump, o papel dos BRICS e a desdolarização, além da defesa estratégica de recursos como pré-sal e terras raras. Esse foi o grande tema do ano. O segundo tema foi justiça, memória e combate ao golpismo. Foco intenso no julgamento dos atos de 8 de janeiro de 2025, de 2023, o pedido de prisão para a cúpula do governo anterior e a celebração da memória de vítimas da ditadura, quer dizer, não é uma celebração, é um relembrar da memória das vítimas da ditadura, como Vladimir Herzog e Alexandre Von Killen. Então, programa 22%. Só em soberania nacional e justiça nós tivemos 50% dos nossos programas. Justiça, memória, verdade e reparação. Defesa da engenharia nacional e infraestrutura foram 18% do programa. Tema central no último trimestre, com críticas severas ao PL 1024-2020, visto como retrocesso corporativo e a defesa da engenharia como escudo da pátria contra o desmonte industrial. Isso está muito bem colocado mesmo. Eu não posso negar que eu sou uma das pessoas que mais se preocupa com o que está acontecendo nesse maldito PL 1024-2020, que quer sepultar de uma vez por todas com a engenharia nacional, com a tecnologia nacional, com o desenvolvimento da nossa nação, com o desenvolvimento de novas tecnologias. Infelizmente, esse eu não posso deixar de lado. Educação pública e direitos sociais. Denúncias contra a plataformização e a militarização das escolas em São Paulo e Paraná, apoio ao fim da escala 6x1 e ajuste no imposto de renda para beneficiar o trabalhador. Essas denúncias contra a plataformização e a militarização das escolas do Paraná, principalmente, e agora eu tive o desprazer de saber que esse governador vendido de São Paulo, que é o Tarcísio, vai implantar mais de 100 escolas cívico-militares no ano que vem, dentro do estado de São Paulo. Isso é a destruição da educação. Isso é a destruição do futuro dos nossos filhos. Isso é a destruição do futuro do nosso país. É um projeto entreguista. Esse foi 12%. Mobilização popular e crítica parlamentar, 10%. Convocação constante, principalmente nos últimos programas, para que o povo ocupe as ruas para sustentar o governo Lula contra a chantagem e o semi-parlamentarismo do Congresso Nacional. Nós temos mobilizando. Eu tenho a tendência a achar que esse vai ser um dos temas principais no ano que vem. Eu tenho a tendência a achar. Até pelo embate político que nós vamos fazer, nós vamos participar. Desculpe. Depois, meio ambiente e outros temas, mais 10%. Críticas ao licenciamento ambiental flexibilizado, isso eu não admito. Estou esperando que não passe esse projeto. Já passou pelo Congresso, mas que ele fique ou no STF ou no governo. Denúncias de barbárie policial e posicionamento sobre o conflito de Gaza. Esse eu nunca deixei de criticar a postura de Israel contra os palestinos de Gaza. Quais foram as grandes bandeiras do programa? A partir de análise, as bandeiras que definem a identidade do programa são soberania tecnológica e energética. O petróleo é nosso. E a defesa do que a engenharia brasileira deve liderar o desenvolvimento. Isso é verdade. Apesar de muitos até me criticarem por isso, eu ainda sou
daqueles que acham que nós temos que ter todos os recursos estratégicos na mão do Estado. Eu sou daqueles que acham que uma empresa como a Petrobras tem que estar focada no desenvolvimento do Brasil, e não nos lucros e nos benefícios e no que for necessário para os acionistas na Bolsa de Nova York. Acho que isso é um grande erro estratégico. Quando eu escuto falar que para o ano que vem vão reduzir projetos da Petrobras para poder continuar mantendo a política de envio de dividendos para acionistas, eu estou arrepiado. Esta Petrobras, ela é fruto da luta do povo brasileiro. O povo brasileiro que botou a caneta na mão do Getúlio Vargas para abrir a Petrobras. Não foi ele que foi por conta própria. Foi porque o povo estava organizado, estava nas ruas e estava pedindo. O petróleo é nosso. Antifascismo em memória. Sem anistia para os golpistas e compromisso com a verdade sobre os crimes do Estado, passados e presentes. Estado indutor. Eu acredito no Estado indutor da economia. Crítica ferrenha ao neoliberalismo, às privatizações, Sabesp, Petrobras, que são duas empresas estratégicas que eu acabei de falar, e a própria Petrobras, que hoje tem 50,27%, está no governo, o governo brasileiro é responsável. O resto está na mão de especuladores. Isso é muito ruim. E a autonomia do Banco Central, que está ligada diretamente a essa independência, jogou o Banco Central de um papel social, um papel ligado ao governo, para um papel de defesa dos grandes bancos. É isso que eles fazem. Aí, a análise crítica do programa. O programa Política Nua e Crua posiciona-se como uma trincheira de resistência nacionalista e de esquerda. Forças. O programa demonstra uma rara capacidade de conectar temas técnicos como a legislação da engenharia e a política monetária com a vida cotidiana do trabalhador. Ele serve como uma ferramenta de contra-ideologia, desafiando a narrativa da mídia hegemônica que expondo as contradições do poder legislativo. Tonalidade. A linguagem é de urgência e convocação. Há uma clara desilusão com as instituições. STF dividido, Congresso vendido, o que leva o programa a depositar toda a esperança política na mobilização direta das massas. E eu não nego isso. Eu não nego isso. Não é trocando favores entre os três poderes que nós vamos conseguir construir um novo país. Isso já se mostrou que não é eficaz, isso não funciona. O que funciona é povo na rua. E quando o povo vai em massa, as coisas mudam. Quando ele vai mais ou menos, as coisas ficam como estão. Então, nós precisamos estar organizando o nosso povo para ir às ruas diretamente durante todo o ano de 2026. É um momento extremamente importante. Papel da engenharia. É notável como a engenharia não é tratada apenas como profissão, mas como um projeto de civilização. O apresentador utiliza sua expertise na área para denunciar como a perda de capacidade técnica é, na verdade, uma perda de soberania nacional. Isso eu continuo afirmando. A perda de capacidade técnica é, na verdade, uma perda de soberania nacional. Relação com o governo. Embora apoie o governo Lula, o programa não é uma correia de transmissão governamental. E isso eu faço questão de manter. Não somos correia de transmissão. Ele critica a política de conciliação, acabei de criticar aqui atrás, e cobra ações mais ousadas no campo social e econômico, funcionando como uma consciência crítica à esquerda do atual governo. Isso eu faço questão de manter. Em suma, a Mostra 2025 revela um programa que atua como um manifesto contínuo pela soberania brasileira, unindo a análise técnica à paixão política. Afinal de contas, nós não vamos evoluir se nós não tivermos paixão, se nós não tivermos certezas, se nós não tivermos capacidade para nos organizarmos e para lutar por um grande futuro para esse país. Dito isso, vamos para a segunda parte do programa, onde nós vamos voltar ao nosso dia a dia, que é a discussão de alguns temas que estão na mídia hoje em dia. Tive nas manifestações de 2 domingos atrás, acho que foi isso. Eu não me lembro exatamente, foi dia 12 de dezembro. E lá, o tema
de chamada política era muito focado na bandeira do 6x1. Ou seja, reduzir, dar um dia a mais de folga para os trabalhadores brasileiros, o que significa também abrir novas vagas e trazer mais gente para trabalhar dentro das estruturas de governo, de comércio e de indústria. E fazer com que o rodízio traga benefícios para as famílias, para que as famílias realmente, sem perder salário, elas consigam trabalhar 5 dias e descansar 2 dias por semana. Eu acho que essa é a grande bandeira de 2026. 2025 foi a bandeira dos R$ 5.000, até R$ 5.000, não vamos cobrar imposto de renda. Né? E vamos reduzir até 7.000 e pouco. Essa foi uma grande bandeira. E, em paralelo, vamos cobrar de quem? De quem tem que pagar, que são os ricos. A mesma coisa para começo do ano que vem. É mobilizar os trabalhadores, os sindicatos, mobilizar todos nós que participamos dessa luta, para que a gente possa levar a bandeira do fim da escala 6x1 para o Congresso e sob pressão do povo, porque sob pressão do Congresso não passa. Não passa. Eles precisam sentir que vão perder votos, porque nesse Congresso não tem esse tipo de lógica. São empresários, são gente ligada a dinheiro, gente que se locupleta com orçamento secreto, com outras atividades assim, que eles vivem disso. Eles não estão preocupados com o trabalhador e nem com o povo brasileiro. Então, vamos lá, estão preocupados estão preocupados com os donos do poder, com a Faria Lima, Faria Limers. Mas, apesar do governo Lula criticar muito e tal, essa relação com o Congresso, eles estão sempre procurando uma composição com o Congresso. E composição com o Congresso custa muito caro. Custa muito caro. Porque eles vêm para tirar o quê? Para tirar a função principal do governo, que é planejar ações futuras, que é planejar o desenvolvimento do país, que é planejar a infraestrutura desse país. Não, eles não estão preocupados. Estão preocupados como é que vai ser a minha emendinha aí. Como é que eu vou botar mais dinheiro no meu bolso? Basta ver o grande defensor aí da canalha golpista foi preso outro dia aí, não foi preso, a casa dele foi vistoriada e acharam lá R$ 470.000. Ah, mas não foi um dinheiro que eu esqueci no banco. Ah, lá conversa mole isso aí. É conversa mole. Isso é dinheiro desviado. E onde tem 470.000, tem muito mais em outros locais. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. E uma outra questão que está me preocupando muito é a posição de que dessa posição que está tendo um ataque maciço à Lava Jato contra o ministro Alexandre de Moraes e a família dele, a esposa dele. Bom, eu acho que o STF precisa ter um código de conduta. Não para o Alexandre de Moraes, mas para todos. Para todos. E qual é esse código de conduta? É um que previna para que não vá acontecer o que a gente vai ver agora em janeiro, fevereiro, quando eles vão sair de férias. A gente vai ver todo mundo correndo para a Europa, fazer palestras caríssimas. Qual a finalidade disso? Nenhuma. Mas, em compensação, leva todos aqueles que estão pendurados no STF, com projetos e tudo mais, sendo processados, para ir lá para dizer porque ele é amigo deles, para desviar o foco do juiz, para criar vínculos que prejudiquem a defesa de teses pelo STF. Isso vale para todos. Como também, eu não posso esquecer que foi indicado que o Toffoli, que eu não sei qual é a dele, quanto toca, eu lembro que quando ele começou, ele era fiel estafeta do Gilmar Mendes,
depois ele fez 1000 maracutaias. Eu não sei, não confio naquela pessoa. Mas o Toffoli me pega um avião de um investidor que tem casos com o Supremo Tribunal, que tem um advogado do Banco Master junto, que tem aquele vendido do Aldo Rebelo junto, e vão assistir um jogo do Palmeiras, no Peru. Olha que coisa interessante, que engraçadinho. E 2 dias depois, ele vem e começa a atuar no projeto Master. Isso precisa de código de conduta. Precisa mesmo. Senhor ministro, o senhor aceitou ser ministro do STF, relações com outras pessoas, relações de amizade, de relacionamento, de troca de favores, de passeio de jatinho, acabaram. Acabaram, acabou isso. Porque você representa uma nação. Você representa a justiça brasileira. Você é a nossa esperança. Bom, mas e o caso do Alexandre de Moraes? Bom, primeiro, eu gostei da Daniela Lima quando disse: provem, tragam as evidências do que vocês estão falando. Porque o Globo está mandando braço. Tá? Com esse assunto, é o primeiro assunto da vida. E começa a querer discutir se o contrato com a mulher do Alexandre de Moraes é justo ou não é justo. Ela é uma advogada. Ela está prestando serviços. Ela tem um escritório de advocacia. O escritório de advocacia defende a todos. Quem entrar pela porta e fizer um contrato para defesa, eles vão defender. Ah, mas não tem outros escritórios. Tá bom, eu também acho que a mulher de César tem que parecer honesta, não só ser honesta. Também acho. Mas, daí a querer crucificar o Alexandre de Moraes, que foi quem defendeu a democracia nesse país nos últimos anos, e defendeu com muita força, muita garra, que foi ameaçado de morte, e chegar a ter planos em andamento para matá-lo. Pô, é uma diferença muito grande. Eu só vou aceitar conversar sobre esse assunto a hora que eu tiver provas de que isso é uma realidade. E que isso é a pura e sacrossanta verità. Enquanto isso, não vamos perder tempo com isso. Esse não é o assunto mais importante que nós temos que discutir. Outro dia o Congresso vai e me apoia a dosimetria. O PT, parte do PT, faz um acordo para. A gente vota na dosimetria para vocês não votarem deixarem passar um projeto que é bom para a Fazenda. O que é isso? O que é isso? Troca de favores? Nós não queremos isso no Congresso, nós queremos gente defendendo as nossas posições. Nós queremos gente trabalhando dia e noite para acabar com essa bandalheira que tem no Congresso Nacional. O povo está na rua dizendo Congresso inimigo do povo. Eu não digo isso. Mas eu digo que os parlamentares que lá estão, boa parte deles, são inimigos do povo. E nós vamos nos sujeitar a eles? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, isso é uma outra questão que a gente tem que tratar. E eu não vou entrar nessa. E não vou vir aqui na política nua e crua dizer que o A ou o B é corrupto, é isso, aquilo, que precisa dar impeachment para o Alexandre de Moraes. Não porque eu acredite no Alexandre de Moraes como um cara de esquerda que defende as nossas coisas. Não, ele nunca foi. Ele nunca foi. O mínimo que ele pode. Ele sempre foi um cara da direita, mas era um cara que sabia a diferença entre democracia e golpismo de direita. E ele não se rendeu a isso. Só por isso ele já merece meu respeito. Em segundo lugar, eu não tenho provas. E eu não quero cair naquele esquema que nós caímos. Eu não caí, mas muitos de vocês caíram, de ficar chocados com a Lava Jato e tal, para depois descobrir que a Lava Jato era tudo uma grande armação. Chega. Nós temos que construir um país sério. E país sério não passa por novos lava-jatos. E aí, o Bernardo Belo Franco fala assim: no escândalo do Banco Master, aplica-se a lei da Heloísa.
Qual é a lei da Heloísa? Quem for podre que se quebre. Quem não for, nós não temos que entrar nesse jogo. Né? Esse Banco Master, a gente sabe o rolo dele. E sabe que, provavelmente, tem gente que essas denúncias contra o Alexandre de Moraes, elas vêm lá do lado. Hoje eu vi uma notícia dessas, que vem lá do lado de um grande banqueiro, que no passado já teve muito enrolado em questões políticas, por apropriação de bens e por outras questões. Essa história está dita. Vamos esperar um pouco mais para a gente falar? Né? Então, tá bom. Agora, isso para dar uma passada em Brasil. Hoje nós vamos fazer um programa menor, até porque a semana é uma semana entre Natal e Mediano, e as pessoas estão ansiosas para continuar suas festividades. Pessoalmente, pessoalmente não tenho essa característica. A minha característica é estar o dia inteiro pensando como vamos fazer um Brasil melhor. Um Brasil mais democrático, mais soberano, mais justo, mais igualitário, para que a gente possa deixar para as nossas futuras gerações uma nova perspectiva de país. Né? Uma nova perspectiva de país. Aí, mas nós não podemos deixar de lado uma questão que é extremamente importante, que nos choca. Alguns dias atrás, os Estados Unidos foi lá e roubou um navio cheio de petróleo da Venezuela. Passou uns dias, mais outro. Passou mais um, tentou pegar outro. Montou toda uma força militar marítima lá na frente lá na frente da Venezuela para fazer pressão e exigir com que o presidente Maduro faça renuncie e saia fora do país. Nós não temos esse direito. Quem tem que resolver os problemas internos de cada país são os próprios povos desse país. Nós não estaremos cumprindo com a nossa obrigação se nós ficarmos completamente alheios a essa questão. Sei que o Brasil está puxando o saco do Trump para conversar com o Trump, porque precisa de reduzir as tarifas. É uma questão. Mas permitir que a América Latina seja atacada, isso não. Isso não está de acordo com a nossa política. Não está mesmo. A gente tem que entender que o Trump é um alucinado e inconsequente. O assunto deve ser pelo lado do Brasil. É princípio básico da diplomacia brasileira, desde sempre, querer a região à nossa volta livre de conflito e de interferência militar e potências estrangeiras. É fundamental. Nós não queremos aqui aquilo que a gente viu pela televisão. Muita gente até aplaudiu. Dos navios americanos bombardeando barcos, com 3, 4 pessoas que estavam dentro dos barcos, pescadores e tudo mais, dizendo que aquilo era narcotráfico. Nós não podemos ficar alheios a essa questão do roubo, que é roubo de carga de petróleo produzido pela Venezuela. E aí, a Rússia vem e acusa os Estados Unidos de pirataria em ação militar e bloqueio contra a Venezuela. E está certo. A China também se posiciona contra. Mas elas são fortes. Por que não nós também? O Brasil não se dispôs a querer ser um mediador? Para ser mediador, você não pode aceitar que alguém que está falando grosso lá, porque tem armas, tem poderio militar, continue falando grosso. Do mesmo jeito que foi pedido por aquela família infeliz, que eles invadissem a Baía da Guanabara. E que o Brasil era narcotraficante também. Olha que absurdo. Então, nós não podemos compactuar com isso. Deixar muito claro que o Brasil tem que ter uma posição firme em relação a isso. O governo Lula se posicione. Se posicione. Bom,
Mas tem uma última notícia que eu vou ler aqui hoje para vocês, que até foi interessante. Na semana passada, a gente viu o término do julgamento da segunda turma do, da segunda turma dos golpistas. E lá, nessa turma, tinha um general que planejou a morte do Lula, a morte do Alckmin e a morte do Alexandre de Moraes. E tinha aquele Silvanei Vasquez, que era o diretor da Polícia Rodoviária Federal, que atacou as populações que queriam votar para impedi-las de votar nas regiões onde o Lula tinha tido mais votos no Nordeste. Tudo mais. Mas na hora do vamos ver, na hora de enfrentar a justiça, o que é que acontece? O que é que acontece foi a coisa mais interessante. Na noite de Natal, no dia de Natal, na noite de Natal, na véspera da noite de Natal, o Silverney se mandou. Por sorte, ele foi detectado. E ele foi preso no aeroporto de Assunção, no Paraguai, querendo fugir do Brasil. Olha os machão aí, os machões, fugindo. E assim, deve ter outros que estão fugindo. Provavelmente esse ficou, mas você tomar cuidado, fazer uma revisão para ver onde é que estão os outros. Todos os outros condenados. Provavelmente fugindo desesperadamente da prisão. Uai, você não era machão? Você não queria roubar a eleição? Por que agora você está fugindo? Não tem sentido. E, para finalizar, um fato até interessante. Né? E olha aqui, na segunda-feira dessa semana, que era dia 22, se não me engano, né? Dia 22, teve uma grande comoção na Bolsa de Valores e a Alpargatas perdeu 180 milhões. Por quê? A Fernanda Torres, essa artista do Ainda Estou Aqui, fez uma propaganda onde ela falava assim: não entre no novo ano com o pé direito, entre com os dois pés. A direita se revoltou, fez um carnaval. Fiquei sabendo que teve lojas lá no Santa Catarina que venderam o produto a R$ 1 para se livrar dessa porcaria, porque isso é um absurdo e tal. Bom, passado o primeiro momento, o segundo dia, as ações da Alpargatas subiram 480 milhões. Eles caíram no ridículo. A Havaianas nunca teve tanta propaganda gratuita como quando esses caras falaram isso. E olha, a ponto de uma filha minha trazer um par de Havaianas para mim. E que eu já estreiei no Natal, descendo, colocando e descendo para o chão com os dois pés. Apesar do meu pé predominante ser o esquerdo. Eu não sou canhoto, mas eu vou para o esquerdo. Mas eu vim para dar um exemplo para meus filhos, meus netos e meus amigos de que nós não podemos ficar na mão dessa gente baixa, rala, que não tem nenhuma condição de defender nada e muito menos de querer se candidatar a presidente desse país. E com isso, a gente encerra este programa de fim de ano do programa A Política Nua e Crua. Eu desejo a todos vocês um ótimo ano 2026. E eu tenho falado para todos. 2026 tem muitas lutas lá que nós vamos ter que participar. Muitas delas. Nós temos um presidente da República para eleger. Particularmente, eu e os companheiros da engenharia temos um presidente de conta para eleger. E é nossa obrigação. É nossa obrigação. Até para fazer uma integração completa, que a gente derrube o presidente que está lá hoje. Então, eu boto fé na pré-candidatura de Henrique Ludovici. E chamo a todos vocês a prestarem atenção no Henrique Ludovici. Então, e o Henrique Ludovici, para a Confeia, os nossos companheiros nos estados vão ter candidatos
também que sejam abertos. E nós não podemos esquecer que uma campanha tem relação com a outra. Que Brasil nós queremos? E aí eu pergunto, que engenharia nós queremos? Que Brasil nós queremos? Que fortalecimento da nossa tecnologia nós queremos? Que fortalecimento do nosso povo nós queremos? O que nós queremos para o futuro desse país? Então, companheiros, um ótimo ano 2026 e até o nosso próximo sábado, que a gente começará o programa já no novo ano com nova perspectiva e tudo mais. Espero que vocês tenham ficado contentes com a nossa participação, que reflitam sobre o que a gente tem conversado e que, não se esqueçam, mandem todas as questões que vocês quiserem. O meu WhatsApp é 11 981 818501. O meu e-mail é amauri com Y, escreve com Y, tá? amauri.monteiro@gmail.com. Um grande abraço a todos vocês. E um ótimo 2026 para todos vocês e suas famílias.